Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nossa videoaula de hoje é sobre educação financeira infantil e nós vamos deixar aqui hoje dicas de acordo com a faixa etária do seu filho. Gente, é muito importante que desde o início, desde lá, o começo da infância, a gente aproveite as oportunidades do dia a dia para que a gente traga aos nossos filhos a educação financeira. É claro que no mundo ideal, o governo deveria estar preocupado com isso, o nosso sistema de educação deveria estar preparado para isso, só que não é porque não há algo já sendo feito a respeito que não está ao nosso alcance começar a mudar essa realidade. Então hoje nós vamos trazer várias dicas, falar um pouquinho sobre o entendimento da criança de acordo com a sua idade, para que a gente, dentro de casa, com aquilo que temos, possamos fazer diferença na vida dos nossos filhos e mudar o futuro também desse país. E assim, quando a gente fala de educação financeira infantil, na verdade, não é tão complicado assim você ensinar as crianças sobre as questões de dinheiro, né? Porque a gente tem condição de dar a elas um conhecimento para que ela atinja um sucesso financeiro. E para isso basta a gente transformar as atividades diárias em experiências de aprendizado. A gente tem, na verdade, um conteúdo muito rico com as experiências do dia a dia que a gente pode passar e deve para os nossos filhos. E a gente vai hoje conhecer juntos, então, algumas ideias, tá? Quando eu falo das experiências do dia a dia, é muita coisa, é muito rico o que a gente pode fazer. Então, qualquer ida ao banco, a uma loja, um caixa eletrônico, por exemplo, a gente tem ali uma condição, né, uma porta aberta perfeita para levar até eles um conhecimento, iniciar uma discussão sobre os valores, sobre a utilização do dinheiro. E mesmo quando as crianças são muito pequenas, a gente tem condição de trabalhar a educação financeira até nos jogos imaginários dos filhos, nas brincadeiras que eles fazem no dia a dia, né? A gente tem como brincar ser dono de uma loja, ou de um supermercado, ou de um restaurante. A gente tem várias formas simples e muito eficazes de já desde cedo começar a trazer para eles os conceitos de finanças. E a gente vai conhecer agora, então, algumas maneiras simples, né, que estão ao alcance de todos nós e bastante divertidas de ensinar sobre finanças aos nossos filhos. A gente vai começar aqui com a educação financeira infantil, bem jovenzinho mesmo, na idade aí entre 2 e 3 anos, tá? E o que acontece nessa idade? Eles ainda não entendem, claro, o valor do dinheiro. Então é o momento da gente, através de brincadeiras muito simples, a gente começar a mostrar para eles como é que funciona a questão do valor do dinheiro. Por exemplo, se você colocar aí para uma criança nessa faixa de idade de 2 e 3 anos, colocar para ela escolher, por exemplo, entre 10 moedas de 25 centavos ou 5 moedas de R$1, é quase certo que ela vai escolher o montinho das 10 moedas, porque a relação, o entendimento dela é em relação à quantidade, não a valor, né? Isso é bastante comum. Então, embora as crianças muito pequenas elas ainda não entendam completamente o valor do dinheiro, elas podem já começar a entender os valores das moedas. Então, uma maneira que a gente tem de fazer isso, por exemplo, é jogar o jogo de identificação das moedas. A gente cria uma brincadeira onde você e o seu filho traçam a parte externa das moedas, isso já vai ajudar até na coordenação motora da criança. E a gente traça a parte externa de várias moedas, colore, né, pinta essas formas que a gente desenhou, e aí a gente pode convidar o nosso filho para combinar a moeda com a imagem, enquanto a gente vai conversando com ele sobre o valor de cada moeda. Né? Claro que nessa idade também, gente, nunca vale o reforço, né? 2, 3 aninhos, cuidado, a gente tá falando de moeda, de criança pequena, então não é para você deixar o teu filho ali brincando sozinho com a moeda, né? A gente sabe muito que nessa fase as crianças colocam os objetos na boca, então é um trabalho monitorado. A ideia não é deixar a criança, a ideia é você fazer atividades e brincadeiras conjuntas para que você possa passar o teu conhecimento. Então, eu sei que é óbvio, mas vale aqui o reforço, a gente está na internet divulgando material, então é muito importante todo o cuidado. As crianças nessa idade também, elas gostam muito de brincar de loja.
Então a gente pode montar uma loja imaginária na sala de casa, num ambiente aí que vocês escolherem, e isso acaba se tornando muito mais do que uma maneira divertida aí do teu filho passar aqueles momentos e de exercitar a imaginação dele. Né? Se você monta uma loja, um supermercado, por exemplo, imaginário, é uma excelente atividade para a educação financeira infantil, porque aí você troca um dinheirinho fictício, né, um dinheirinho ali inventado por mercadorias, e aí o teu filho, mesmo jovenzinho aí com 2, 3 aninhos, ele já começa a entender esse básico do comércio. Tá? A gente pode usar caixas de cereal, fruta, materiais, enfim, diversos em casa, como os itens da loja, e aí juntos na brincadeira ali a gente finge comprar e vender produtos até que, enfim, que se canse, que a brincadeira se esgote. Mas é uma forma muito gostosa, muito didática, muito lúdica de você aí, mesmo ele tendo 2, 3 aninhos só, você já iniciar todos esses conceitos de educação financeira. Depois a gente tem a criança aí na faixa dos 4, 5 anos. É muito interessante, eles preferem às vezes ficar em casa brincando de um restaurante imaginário do que sair, por exemplo, para almoçar ou para jantar fora. E a gente pode aproveitar esses gostos, as preferências dessa faixa de idade para fazer também brincadeiras internas, né? Separar um tempo para isso, sempre visando aí passar os conceitos de educação financeira, tá? Nos Estados Unidos a gente tem muito aqueles cupons de desconto, então é uma ferramenta que é muito utilizada lá para a gente passar esses conceitos para as crianças, né? De desconto, de valor. Aqui a gente não tem essa prática, mas é muito interessante. Então, o que a gente pode fazer aqui que é bem legal? A gente pode pegar os encartes, que é mais comum aqui, com os valores promocionais de por, e a gente leva isso e leva a criança até a gôndola e mostra para ela o preço do produto, para que ele entenda também que nem toda promoção é promoção, mas que ele veja o desconto que está sendo dado, o preço normal e o preço ali de promoção, para que ele comece também a ter esse entendimento. É uma forma da gente substituir os cupons de desconto americanos, por exemplo, e ele vai surtir o mesmo efeito, porque aqui é uma maneira muito fácil, né? Quando ele está lá monitorando o produto, a gente pede para ele conferir se o preço que está ali na gôndola é o mesmo preço que está ali no encarte, para que ele já comece a ter essa percepção e desenvolva isso de comparar. E é uma maneira muito fácil e divertida de conversar sobre formas de economizar dinheiro. Né? Uma maneira muito lúdica, muito tranquila, e ele se sente importante também, ele se sente participante ali daquele momento de compra em família, só que ao mesmo tempo ele está aprendendo conceitos fundamentais, e aqui é o conceito de economizar, que é o primeiro passo para que a gente comece a poupar, né? A maioria das crianças aí nessa fase pré-escolar prefere brincar, né, do restaurante imaginário, como eu comentei. Então, a gente pode fazer uma brincadeira envolvendo aí esse cenário e a gente acaba aí promovendo uma série de habilidades, porque a gente vai desde arrumar a mesa, né, aprender boas maneiras, né, durante aí a alimentação, fazer mudanças. E, inclusive, nessa fase, se você deixar ali na brincadeira, no final ele vai esquecer, por exemplo, de pagar a conta, porque não faz parte ainda da realidade dele. Ele está tão acostumado que ele senta, levanta e vai embora, e ele às vezes não tem aquela atenção. Naquele momento, por exemplo, que os pais estão ali efetuando o pagamento da conta, recebendo, conferindo valores e depois fazendo o pagamento. Então, quando ele em casa participa, inclusive desde ali o arrumar a mesa, e a gente pode discutir vários valores também da importância dos trabalhos, das profissões, de valorizar todas as pessoas e os profissionais ao nosso redor, da questão da educação e do respeito, do alimentar-se corretamente. Gente, olha a riqueza de experiências que a gente pode ter numa brincadeira. E aí, no momento ali de pagar a conta, também que ele participe, para que ele comece a ter essa ciência de que tudo existe essa troca, né? Eu pago por um serviço, por um produto, e aí tem todo esse contexto das finanças para a gente trabalhar. Beleza, aí a gente vai aqui aí para uma faixa de 6 a 8 anos, onde eles já têm um pequeno entendimento sobre o dinheiro, né? E aqui já fica uma dica da gente abrir uma conta conjunta e da gente começar já a incentivar
a questão de poupar, né, de guardar um percentual para que ele desde cedo adquira esse hábito. Porque conforme ele cresça e da mesada ele passa a ter a sua receita quando iniciar a trabalhar, já é um hábito adquirido. Então vai ser natural e espontâneo que desde o primeiro salário ele passe a guardar e aí com a continuidade da educação financeira a guardar e a investir de maneira inteligente. E a gente já começa aí nessa faixa de 6 a 8 anos a trabalhar isso. Porque assim que o seu filho receber um dinheirinho, no caso uma mesada, por exemplo, ele vai precisar de um lugar para colocar esse dinheiro, né? Então, a gente pode levá-lo junto, hoje em dia nem precisa, né? Ou se a gente for abrir um banco digital, por exemplo, uma conta, que a gente faça esse processo junto com ele, para que ele se sinta participante e importante. Ou se a gente for um banco físico, se for a escolha, leve a criança junto, para que ele entenda que aquele momento e aquela conta está sendo aberta para ele, né? Seja uma conta poupança, ou uma conta corrente, aí, claro, cada família vai definir, e aí é importante que ele já aprenda, né, que você já o incentive, que ele faça depósitos regulares. Então, se é uma mesada, se é mensal, se ele recebe um dinheiro eventual, mas que cada vez que ele receba um valor, que ele já adquire esse hábito, ele já defina que uma parte daquele valor ele vai guardar, ele vai economizar, né? E aí, conforme o tempo passar um pouquinho, é muito interessante que você mostre para ele que aquele dinheiro que ele guardou, que ele investiu, está rendendo juros e que então já aumentou, para que ele comece devagarinho, mesmo pequenininho, já a entender que esse dinheiro pode crescer se ele souber utilizá-lo corretamente, né? Então, a gente já consegue, de uma maneira muito lúdica, iniciar esse conceito de juros, de como o banco paga as pessoas para economizarem o dinheiro, né? De como é que funciona um pouquinho esse universo. E essa idade aí de 6 a 8 anos também é muito boa para começar a juntar moedas como hobby, né? O cofrinho, um potinho, enfim. É bastante interessante, eles gostam muito e é bastante lúdico porque é muito visual. Então você pode ter aí tanto o cofrinho, o potinho da economia, e é muito importante para a criança ele ter esse prazer de ver as moedas se acumularem. Porque quando a gente está no mundo dos investimentos e numa instituição financeira, a gente não tem essa parte visual. E neste momento, nessa faixa de idade para a criança, isso faz bastante diferença. Ele ter esse contato, né? Esse prazer de ver o dinheiro se acumular visualmente. E aí, depois de um certo valor acumulado, a gente consegue já trabalhar com ele esse conceito de inflação, explicar o que é inflação, que ela come um pouquinho a parte do dinheiro, né? Que o dinheiro ali parado desvaloriza, e aí a gente migra esse potinho da economia ou esse cofrinho para um investimento para que esse dinheiro passe a crescer. Então, você, de maneira prática e lúdica, vai aos poucos, gradativamente, trazendo para ele todos esses conceitos. E uma outra coisa bacana também, já nessa faixa de idade, é assistir alguns programas infantis sobre a história do dinheiro. Tem muito material gratuito na internet, assuntos relacionados a dinheiro, a finanças, voltados, claro, para as crianças, porque tem muita coisa aí super bacana na internet que tem como auxiliar você nessa jornada do ensino. Aí a gente vai para uma faixa já de pré-adolescência aí dos 9 a 12 anos, e aqui é muito importante que a criança já entenda que um produto custa mais do que o outro. Aqui a gente vai trabalhar o conceito de valor, né, e não de quantidade. Então a gente pode, por exemplo, uma maneira, né, muito tranquila de ensinar a criança a comparar os preços é ler ali o rótulo de preços das lojas, né, quando a gente estiver com os filhos, mostrar que o mesmo produto tem marcas diferentes, tamanhos diferentes, valores diferentes, né, comparar esses valores, porque às vezes também embalagens com mais quantidades, mostrar para ele que às vezes tem um valor maior e você tem mais produtos ali naquele pacote, e ensiná-lo a dividir para ele ver se o valor unitário realmente traz uma economia real ou não, para que ele também aprenda a sair dessas ciladas, dessas armadilhas que o comércio infelizmente nos traz, né? E
Pode também trabalhar um pouquinho esse conceito da qualidade. A gente compra, por exemplo, numa semana um produto mais barato, mais em conta, de uma marca mais simples, na semana seguinte de um outro, e a gente começa a ver essa relação custo-benefício, ensinar para ele a comparar, porque nem sempre o mais barato efetivamente vai ser mais em conta, depende de durabilidade, de qualidade. Então a gente consegue trabalhar marcas de peso conhecidas com marcas genéricas e ele aprender já esse conceito da relação custo-benefício e aprender a comparar, que isso é muito importante na vida adulta. Uma coisa também que é bem legal que acontece nos Estados Unidos e que a gente, infelizmente, na nossa cultura não tem, são aquelas vendas de quintal, vendas de garagem, né? Eles têm lá, inclusive, o dia da venda na garagem, onde você passa ali nos bairros, numa rua, e todos os vizinhos estão com as garagens abertas e vendendo uma série de itens. E eu acho isso muito legal. E é uma pena que a gente não tenha uma prática similar aqui no nosso país. Além da gente fazer uma limpeza em casa de tudo aquilo que está parado, de gerar uma renda extra, isso já é muito comum lá, né? E aqui a gente não tem muito essa prática. Então, é muito importante, ao invés de jogar fora, claro que a gente pode doar também, mas é muito importante a gente ter essa oportunidade de trabalhar com a criança esse conceito de fazer renda extra, né, e de colocar as coisas em movimento, não deixar aquilo parado, porque o que já não nos serve ou não nos interessa mais, com certeza tem alguém interessado ali por aquilo. Então a gente pode adaptar, como a gente não tem essa prática aqui comum, né, mas ao invés de simplesmente jogar fora, a gente tem como fazer uma venda com produtos com preços menores. A gente tem hoje o WhatsApp, a gente tem os colegas de escola, a gente pode criar algumas formas de ele vender, às vezes, livros que ele não utiliza mais, brinquedos que ele já enjoou, enfim, uma série de objetos, de ele fazer vendas mesmo por valores simbólicos, mas para que ele já aprenda esse conceito de renda extra e para que ele já aprenda a não deixar as coisas paradas, desvalorizando, a colocar tudo isso em movimento, gerando renda extra, tá? Ou às vezes ele pode vender objetos mesmo. Eu já vi situações, por exemplo, no final de semana, do pai ou da mãe incentivarem os filhos em frente à casa ou no parque a vender alguns objetos, vender suco, vender sorvete, enfim. É uma forma lúdica, sem polemizar aqui, de colocar a criança para trabalhar. A gente está longe disso aqui, mas são maneiras lúdicas de que ele entenda que ele tem condições de gerar renda extra e que ele tem condições de movimentar o dinheiro. Isso é muito importante. A partir aí dos 13, 15 anos, tem um ponto que é muito importante, gente. Esses primeiros anos aí da adolescência, a gente acha que é muito cedo ainda para uma série de coisas, mas não é muito cedo, inclusive para que o nosso filho aprenda sobre o mercado de ações, por exemplo, e entenda como é que isso funciona. Então você pode fingir, ou até, se você já faz um investimento, você pode investir em empresas, até empresas com as quais ele tenha familiaridade, né? Alguma empresa de brinquedos, alguma coisa dentro da realidade dele, se houver, ou roupas que ele usa, enfim, sapatos. Buscar alguma coisa que a gente consiga associar com a realidade dele, investir nessas empresas e fazer isso como uma atividade familiar mesmo. A gente pode brincar ali para que cada membro escolha uma determinada empresa para investir, a gente compra ali uma ação, né, de cada empresa escolhida, e depois, durante alguns meses, né, algumas semanas, a gente vai acompanhando juntos aquelas ações escolhidas para que a criança entenda que o valor sobe, o valor cai, o preço, né? Preço sobe, preço cai, para que ele aprenda essas oscilações e ele já, de maneira muito prática, entenda um pouquinho, né, como é que funciona essa questão da renda variável. E aí ele já, como pré-adolescente, já tem esse conceito familiarizado, né? E a gente faz isso de uma maneira bastante lúdica e juntos ali, unidos. E a gente vai aprendendo a ver as notícias do mundo financeiro, as notícias daquela empresa, e vai já crescendo de uma maneira muito natural, né? Aprendendo isso como uma realidade ali, um assunto comum ali na família. Um outro ponto muito importante nessa faixa de idade também, além da gente já introduzir esse conceito de renda variável, fica uma dica aqui muito importante.
O que acontece nessa idade? Entra ali o dinheirinho do almoço, material escolar, outras pequenas necessidades aí que ele acaba utilizando, a mesada dele acaba muito rapidamente nessa faixa de idade, né? Quando ele tem esse dinheiro para administrar. Então é muito importante você ajudar o seu filho nessa idade a planejar um orçamento, para que ele entenda o conceito de desejo versus prioridade. Então, o que eu quero e o que eu necessito. E ele começa a aprender esse conceito para que, conforme ele vá crescendo, ele vá tendo o consumismo controlado e tenha bem claro para ele a diferença entre querer e precisar. Tá? Então, isso é um momento muito legal para a gente trabalhar esses conceitos aqui. A gente reforça essa ideia também, revisando às vezes o orçamento doméstico, mas principalmente ensinando a ele tem aquele valor, ele tem um orçamento, ele pode listar ali as coisas que ele quer, as coisas que ele precisa, aprender a priorizar, né, o conceito de prioridade, para que ele possa controlar gastos e aprender desde já a administrar o dinheiro, para que ele também consiga obter aquilo que ele deseja, realizar os sonhos de consumo dele também. E já a partir dos 16 anos é um momento que a gente já consegue conversar de igual para igual aí com os nossos filhos. Né? Eles já são quase adultos, né? Já estão aí caminhando para o final da adolescência e juventude. E aqui uma ferramenta bem legal que a gente pode utilizar são os cartões de crédito pré-pago. É uma ferramenta super simples que a gente pode oferecer ali como uma ferramenta de aprendizado mesmo, né? Para uma aula de responsabilidade financeira. Tá? Então, aí no caso dos adolescentes, eles podem utilizar esses cartões de compra para pagar coisas sem utilizar o dinheiro, né? Ou cartões de crédito especificamente, a gente tem só esse pré-pago. E a gente carrega, né? Vocês vão, cada pai ou mãe vai carregar esse cartão de acordo ali com a necessidade, porque é muito similar ao cartão de crédito que nós utilizamos, né? Ele vai ter aquela quantia fixa de dinheiro e aí você deixa os seus filhos fazerem o orçamento da mesada. Então é muito interessante porque ele sabe que ele tem um valor fixo, que é como quando na vida adulta nós tivermos a nossa renda mensal. E dentro dela ele precisa se planejar para ver como é que ele vai gastar aquilo. Não sair gastando aleatoriamente e depois não entender, faltar para uma coisa que ele queria ou precisava ou não lembrar nem onde é que ele gastou. Então, com um pouco assim de incentivo mesmo da nossa parte, a gente tem como fazer também uma coisa muito importante já nesse momento da adolescência. Além dessa questão de ele se acostumar a controlar os gastos, é um momento muito bacana também da gente ensinar a importância de poupar o dinheiro e também de começar já a trazer para a mentalidade dos nossos filhos a importância de doar o dinheiro, né? De sempre que possível a gente poder contribuir socialmente, tornando o nosso mundo um lugar melhor. Então, a questão da doação, né? Eu acho que vai além, inclusive, de uma lição financeira, porque ela traz para a gente a oportunidade de ensinar os nossos filhos a responsabilidade social. Então, a gente pode ajudar os filhos a escolher alguma organização não governamental, alguma instituição de caridade que interesse, que faça sentido para ele, né, que ele entenda que é a que mais merece ou que mais necessita daquele dinheiro, que é importante, que é suado para ele também. E a gente pode desenvolver, né, um projeto familiar também, pesquisar, descobrir o que eles fazem, como é que eles utilizam o dinheiro e trazer já para a realidade dos nossos filhos o bem que faz, né? Quando a gente pode fazer parte desse processo de doação e como é que esse dinheiro é utilizado e todos os benefícios que isso traz ali para aquela entidade que foi escolhida por ele mesmo. E não vai ser muito incomum vocês perceberem que a partir dessa idade, além desse processo todo, dessa jornada que a gente vem desde lá do início ensinando os nossos filhos, muito provavelmente nesse momento da vida, eles já comecem a nos ensinar também coisas muito valiosas, porque o aprendizado é sempre uma via de mão dupla, né? Quem ensina aprende muito também com os seus alunos. Gente, é isso. É um assunto muito importante. É um sonho meu que a gente mude essa realidade. E com a educação financeira infantil é o caminho, né? É o começo de tudo. E então o nosso país está num momento, numa realidade muito, muito distante
de trazer a educação financeira para o ensino, né, fundamental, para o ensino infantil, mas isto não impede que a gente faça a nossa parte e que a gente permita aos nossos filhos ter acesso a esse conhecimento. Gratidão enorme, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.